queridos, comunhão, né, com os irmãos, é muito gratificante, né? E a gente só tem motivo para agradecer, né, irmãos? Só de estarmos aqui já é um motivo grande de agradecer, não é verdade? Às vezes a gente está procurando coisas grandes para agradecer a Deus e Deus já está nos dando tanta graça, né? Tanta misericórdia, tanto privilégio. O pastor Elton já explicou aqui muito bem, mas eu queria só ressaltar aqui para vocês sobre as próximas semanas, domingo, né? Dia 4. O que vai acontecer, pessoal? Lá no sítio, Monte Azul, o pastor já explicou, né? Depois alguém que for lá pode mandar a localização, mas é pertinho. Se a gente sair daqui da igreja agora para chegar lá, de carro vai ser 10 minutinhos. É bem rápido, é bem próximo aqui mesmo. Eu creio que a maioria do pessoal já conhece o local. Para quem não conhece, né? Aí eu peço a algum irmão, né, que dê um direcionamento, que ajude. Aqueles irmãos que não têm a condução para ir, aqueles irmãos que puderem levar, né, que puderem ajudar também nessa questão aí, para que todos possam chegar no local com tranquilidade, com agilidade, com segurança. Ajudem por gentileza, tá? 8 horas nós vamos dar início lá, na nossa confraternização. A confraternização é para quem? É para a igreja. Todos nós, crianças, adultos, jovens, sede, Icaraí, a confraternização é para todos nós. Então vai ser um dia muito abençoado, né? Todos os dias são abençoados, mas esse dia vai ser um dia muito especial, porque nós vamos lá para quê? Claro, buscar a Deus, orar, né? Teremos 2 cultos, mas será um dia para conversar, né? No encontro no churrascando foi tão bacana, né? Eu creio que todo mundo deve estar com isso em mente, eu estou, porque teve um momento, né, para a gente conversar, para a gente bater papo, não foi, Raquel? Foi bacana, né? A gente às vezes assim não vê nem as pessoas, não tem tempo de conversar. Lá foi um dia tão legal, e eu tenho certeza que a confraternização também vai muito nesse sentido. Então, 8 horas, abertura. Às 10 horas, nós teremos a palavra, né, o louvor, né, vou iniciar o louvor, logo na seguida a palavra. 11h30, no máximo meio-dia, nós já teremos o nosso almoço. Depois nós teremos um tempo livre, tá? Nesse tempo livre, quem quiser, pessoal, levar uma guloseima, alguma coisa, para poder brincar lá de amigo da onça, né? Pode, não é obrigatório. É quem quiser levar. Eu gosto de brincar de amigo da onça. Beleza, tá livre, alguma guloseima, bala, biscoito, alguma coisa nesse sentido, tá? Suspiro, Maria Mole, quem quiser lembrar lá a infância, né? Leva essas coisas aí e vamos fazer lá o amigo da onça. Quem levar, lá no dia a gente vai organizar tudo direitinho e vão participar da brincadeira. Quem não levar não tem problema, é opcional. Depois desse tempo livre, aí nós teremos o culto de encerramento com o pastor Adenilson, ok? Voltando um pouquinho atrás, 8 horas nós vamos ter o quê? O café da manhã. Como ficou definido o café da manhã? Os jovens, presta atenção, jovens, os jovens solteiros ficam responsáveis pelo café da manhã. O que pode levar? Fruta, café, chá, leite, presunto, mussarela, mortandela, tudo que vocês quiserem levar. Leva com fartura, porque crente come muito, né, pessoal? Então, assim, a gente quer muita fartura. Eu moro na roça e meu pai vai cortar um cacho de banana esse final de semana. Leva o cacho de banana, galera, né? Eu tenho lá em casa um monte de melancia. Leva as melancias. Quanto mais fartura, melhor. Nós vamos ficar lá o dia inteiro. Então, assim, tempo para comer, pode ter certeza que nós vamos ter, certo? Então, o café da manhã está sobre responsabilidade dos jovens. Jovens solteiros, porque nós temos jovens na igreja que são casados. Os casados vão ficar sobre a responsabilidade do alimento, do almoço. Então, vocês vão receber ao longo da semana, através do WhatsApp, a informação de qual o alimento que vocês vão levar. Ok? Não preocupa, mas qual que eu vou levar? Calma. No mais tardar, terça-feira, vocês já vão estar recebendo essa informação. Não precisam ficar ansiosos, não preocupa. Como sempre, é um cardápio gostoso e fácil de fazer. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos supor que eu e a minha esposa recebemos a mensagem da igreja que nós temos que levar tropeiro, ok? Quanto de tropeiro que eu vou levar? 500 gramas? 1 quilo? 1,5 kg? Quanto que eu vou levar de tropeiro? Então, a minha esposa vai cozinhar a quantidade de tropeiro
que se ela estivesse fazendo para alimentar lá na minha casa. Ah, então na minha casa somos 5, então a quantidade de tropeiro que ela vai fazer para 5 pessoas é quanto? Ah, ela vai fazer 1 quilo de tropeiro. Então beleza, então ela vai fazer 1 quilo e eu vou levar esse 1 quilo lá para o dia da confraternização. Eu vou levar a quantidade de alimento que eu faria para alimentar na minha casa, certo? Ah, então uma casa aí que tem 10 pessoas, então quanto você faria? Não, 2 quilos de tropeiro, então leva os 2 quilos de tropeiro, beleza? Entenderam? Eu preciso que vocês entendam para nos ajudar a informar as pessoas que não estão presentes aqui no culto hoje, beleza? Ah, então a Emily vai enviar para vocês no WhatsApp qual o alimento e depois disso vocês vão fazer essas continhas e vão levar. Nós vamos alimentar lá no dia o alimento que eu levar? Não. O almoço, ele é coletivo. Então, o que vai ser bacana no almoço é isso, porque nós teremos quantos diversos temperos, né? Nós teremos lá esparramados lá para a gente experimentar. Aí é igual restaurante, a gente vai comer no restaurante, eu não sei vocês, mas eu no restaurante eu não como arroz. Arroz eu como lá em casa todo dia. Então, quando eu chego no restaurante, eu não fico pondo arroz. Aí eu fico indo procurando aquelas coisas que normalmente não como todo dia na minha casa. Eu vou mais ou menos nessa linha. Então lá no dia, eu também vou nessa linha, né? Eu vou ficar lá, ó, pum, pum, de um canto e de outro, provando os temperos diferentes lá, que com certeza teremos várias oportunidades nesse sentido. Amém? Sim ou não? Glória a Deus. Então tá bom. Hoje nós vamos aprender juntos, né? Vamos aprender juntos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E para isso, eu queria meditar com vocês aqui no livro de 1 Samuel. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 15. Vamos pedir a Deus, né, para falar no nosso coração através desses versículos aqui, através da palavra dessa noite. Então, começa assim, ó. Os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o Senhor, o homem, né, tocará a harpa e tu sentirás melhor. 17. E Saul respondeu aos que serviam: encontre alguém que toque bem e tragam aqui. E um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um homem guerreiro, valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Pai querido e Pai amado, nós glorificamos o Teu nome nessa noite, e assim como já dito aqui, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui essa noite. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar nos nossos corações através dessa palavra, assim como o Senhor já falou com nós através do dízimo e do louvor. Que nós possamos aprender juntos aqui nessa noite, e que nós possamos ser multiplicadores da sua palavra, meu Pai. É o que nós pedimos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? O tema dessa noite: cuide do seu currículo. Então, o tema escolhido para falarmos e meditarmos nessa noite é esse: cuide do seu currículo. Antes, né, de avançar no tema, vamos ver aqui primeiro o significado da palavra currículo. Primeiro nós vamos ver em português. O que significa um currículo? É uma trajetória de vida. É um histórico que relata a trajetória educacional, acadêmica e as experiências profissionais de uma pessoa como forma de demonstrar suas habilidades e suas competências. Então, em português, traduzindo em miúdos, o currículo é a forma que nós temos de demonstrar as nossas habilidades e as nossas competências. Isso é um currículo. Em latim, qual é o significado de currículo? Simples: trajetória de vida. Então, em português, habilidades e competências. Em latim, trajetória de vida.
Então, nós poderíamos mudar o nosso tema aqui agora, né? Se o nosso tema é cuide do seu currículo, nós poderíamos aqui agora, nesse momento, mudar o nosso tema e colocar cuide da sua trajetória de vida. O que é um trajeto? Se nós sairmos daqui agora, nesse minuto, e falarmos assim, pessoal, vamos entrar num ônibus aqui agora e nós vamos para Belo Horizonte. Vamos pertinho, BH. Nós poderíamos entrar nesse ônibus e alguém falar assim, aqui, pela 262, está agarrado. Está tendo uma obra, está agarrado. Vamos pela 050. Trajeto é isso, não é? E a gente define o melhor trajeto para quê? Ou por que a gente define o melhor trajeto? Para que a gente não perca tempo, para que a gente não fique estacionado, parado, gastando gasolina, estressado, para que a gente não perca os nossos compromissos, não é? Para que a gente possa fazer o nosso dia render, para que a gente possa chegar no nosso serviço no horário certo. Por isso que a gente escolhe o melhor trajeto. Dificilmente alguém vai sair de casa para ir em São Paulo, para ir em Brasília, para ir em algum lugar distante e não vai pensar no trajeto que ela vai passar. Se eu for lá em Santos Dumont, eu vou pensar no trajeto. Eu vou entender se está tendo alguma barreira, algum obstáculo, alguma obra. Então, os trajetos são importantes na nossa vida. E o que significa um currículo? Exatamente isso. Trajetória de vida. Então, esse tema dessa noite, ele vem falar isso para nós. Cuidado com o seu trajeto. Tudo bem, Cleiton? Cuidado com o seu trajeto. Cuidado com a sua trajetória. Cuidado com a sua vida. Aí uma pergunta. Quem acha que é importante cuidarmos da trajetória da nossa vida? Quem acha que é importante? Amém? Todos concordam comigo que é importante a gente cuidar? Concorda, Maurício? Amém? É importante a gente cuidar da trajetória da nossa vida? Como que eu quero ser lembrado? Um dia a gente vai embora, não vai? Como que eu quero ser lembrado? Como que você quer ser lembrado pelos seus filhos? Como que você quer ser lembrado pelas pessoas que você ama? Como que você quer ser lembrado? É importante nós cuidarmos muito bem da nossa trajetória por isso, para que a gente possa deixar um legado, para que as pessoas possam olhar o nosso currículo, não só hoje, mas daqui a muito tempo, inclusive quando não estivermos mais aqui, e falava, ele tinha um bom currículo, estando aqui ou não estando aqui. Jesus Cristo começou com 30 anos, aos 33, ele concluiu, e até hoje, o que nós mais falamos e a nossa maior referência é quem? Jesus Cristo. Olha o currículo de Jesus Cristo. Olha o currículo dele. Ele construiu um currículo. Sexta-feira, eu atendi um amigo lá na escola, já tinha um tempo que eu não o via, bastante tempo inclusive. E assim que eu entrei, assim, eu já dei de cara com ele estava na recepção, já comecei a conversar com ele, e parecia que a gente tinha visto há minutos antes, né? A sinergia foi tão bacana que ele começou a falar comigo coisas só do passado, foi falando, eu fui ouvindo, e depois que eu terminei de conversar com ele, essa palavra, ela fortaleceu muito no meu coração, né? Naquele momento, a única coisa que vinha na minha cabeça era essa palavra: cuide do seu currículo. Porque ele começou a falar do passado, daquilo que a gente viveu no passado. E em momento algum ele falou assim comigo: você lembra que você fumava muita droga? Você lembra que você bebia demais? Você lembra que você não respeitava seu pai e sua mãe? Você lembra que você fez isso, que você fez aquilo?
Não, em momento algum. Porque, graças a Deus, nada disso que ele falou naquele momento fazia parte do meu currículo. Nada. Então, tudo que ele foi falando comigo, foi vindo na minha cabeça, e eu fui processando aquilo, e fui pensando, e fui conversando, e falei, gente, como é importante a gente cuidar da nossa trajetória de vida, como é importante a gente cuidar do nosso currículo. Eu, dentro da minha profissão, né, eu trabalho com crianças, com jovens, eu sou uma referência para eles, eu sou um espelho para eles. Você já imaginou eu ali naquele lugar com essa referência? Uma referência de uma pessoa que não respeita pai e mãe? Uma diferença de uma pessoa que não é temente a Deus? Já pensou nisso? Como que eu ia me sentir ali naquele momento? Então, naquele momento, me fortaleceu muito essa palavra. E eu penso que nós devemos deixar um legado. Nós devemos deixar boas lembranças. E a gente precisa construir isso todos os dias na nossa vida. Porque, conforme eu disse, conversando com esse amigo, tinha muito tempo que eu não ouvia, mas eu vivi muitas coisas com ele no passado. Foram muitas experiências. E hoje, né, felizmente, nós encontramos, tanto eu quanto ele, com um bom currículo. Mas nada é tão bom que não possa ser melhorado, não é verdade? E a gente pode fazer melhor todos os dias. A gente precisa preocupar com o nosso currículo. A gente precisa preocupar com a nossa história e com a nossa trajetória. Davi, provavelmente ele nasceu em 1040 a.C. e até hoje, nesse momento inclusive, nós estamos refletindo aqui e agora sobre o currículo de Davi. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento, através dessa palavra, é refletindo sobre o currículo de Davi. E Davi viveu há muitos e muitos anos atrás. E hoje, o que nós estamos fazendo? O nosso currículo, ele deve ser tão bom, mas tão bom, a ponto que as pessoas nos indiquem. Empresas não é assim? Quem já passou por isso? Eu já passei várias vezes, né? De você levar o seu currículo lá e você ficar naquela expectativa de você ser a pessoa escolhida para aquela função. Às vezes você olha lá, você sabe que tem pessoas altamente capacitadas, mas o seu currículo está lá no meio disputando uma vaga. Não é assim dentro de empresa? Não é assim quando a gente vai procurar um trabalho? O nosso currículo deve ser tão bom, mas tão bom, que as pessoas devem nos indicar. Quando você precisa de alguma coisa na sua vida, você pensa numa boa pessoa, numa boa referência, ou você pensa numa pessoa ruim, numa mal referência? Eu duvido que quando vocês precisam de alguma coisa, vocês pensam assim, eu vou chamar aquele ciclano porque ele é um ladrão. Eu vou chamar o Bertano porque eu sei que ele bebe e ele fica caído lá embaixo naquela praça lá. É por isso que eu vou chamar ele para fazer isso aqui para mim. Dentro desse exemplo aqui que eu estou dando, é claro, essas pessoas a gente tem que orar pela vida delas, né? Seria um outro tema. Dentro do tema que eu estou falando aqui agora, nós não buscamos uma má referência para nos guiar, para nos direcionar e para nos ajudar nas nossas vidas. Eu duvido que um pai e uma mãe queiram uma má referência para o filho. Eu duvido. Eu duvido, né, que quando os filhos estão namorando, eu falo por mim mesmo, né? Meu filho já é noivo, eu fiz de tudo para que ele tivesse uma boa família. Eu fiz de tudo. Nos bastidores, não penso tanto que eu trabalhei para isso acontecer. Por quê? Porque a gente quer sempre a melhor referência. Nós queremos conviver com as melhores pessoas, com as pessoas que são tementes a Deus, com as pessoas que praticam o bem. É com essas pessoas que nós queremos conviver. Nós não queremos má referências. E olha que interessante aqui dentro desse texto, olha o que o oficial, ele falou
de Davi para Saul. No texto, ele faz uma pergunta aqui, que, vamos voltar lá, só para a gente ler aqui rapidinho. Ele faz uma pergunta, olha que interessante. Os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por quem? Por Deus. Olha a primeira coisa aqui que a gente pode estar refletindo aqui dentro desse texto, antes da gente prosseguir no tema. Há um espírito maligno mandado por Deus. Então, a primeira situação que a gente pode observar aqui, o primeiro aprendizado que a gente pode ver aqui, é que Deus permite que certas situações aconteçam na nossa vida. Isso é um fato. A própria palavra de Deus aqui, nesse exemplo aqui, Deus permitiu que um espírito maligno atormentasse Saul para quê? Para dar uma oportunidade para Davi entrar na história. Se ele não tivesse dado essa condição do espírito atormentar Saul, como que Davi ia aparecer nessa história? Então, a primeira coisa que a gente precisa estar refletindo é exatamente sobre isso. Porque se Deus tiver que pesar a mão em mim, em você, alguma coisa que a gente gosta, alguma coisa que a gente ama, Ele vai pesar a mão. Se Deus tiver que pesar a mão para ajudar uma outra pessoa, e se através da minha vida Ele tiver que fazer isso, Ele vai fazer. Se Deus tiver que usar uma outra pessoa para poder abençoar a minha vida, Ele também vai fazer. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui é isso. No 16, ele nos fala, os funcionários de Saul falam para ele, que o nosso soberano mande os seus servos. Mas espera aí, Saul não era o rei de Israel? Saul não foi o primeiro rei de Israel? Então, nesse momento aqui, os funcionários estavam mandando em Saul, mas o Saul não era o rei? Principalmente naquela época, não era? Hoje em dia está assim, né? As pessoas estão todas autoritárias nos seus cargos de poder. Imagina lá naquela época. Então, os funcionários aqui estavam dando ordem para o rei Saul. Olha o que eles falaram, que o nosso soberano mande estes seus servos. Mas espera aí, então Saul, que era o rei, estava recebendo ordens de os funcionários dele. E no 17, e Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem a harpa e tragam aqui. Mas espera aí, então Saul recebeu ordens e Saul obedeceu? E qual que é a referência que a gente pode tirar aqui do versículo 17? Obediência. Obediência. Muitas das vezes, a gente acha que a gente está numa posição que a gente não pode receber ordem de pessoas que estão abaixo de nós. Às vezes a gente acha que a gente está numa posição privilegiada, que a gente é melhor do que o outro, que a gente pode pisar nas pessoas. Saul aqui está mostrando no texto que não. Saul está mostrando no texto aqui para nós, ele era o rei da época, ele recebeu as ordens dos funcionários e ele obedeceu. Então nós podemos ver aqui que no 17 também, o sinal da obediência. Nós precisamos ser obedientes, porque em algum momento, alguma pessoa vai chegar na nossa vida, vai nos dar um direcionamento, e pode ser uma pessoa neutra, que você nem nunca viu, mas se tiver sentido, é importante nós obedecermos. Assim como tinha sentido para Saul, e que ele obedeceu. Então aqui nós podemos ver a obediência. E depois no 18, olha o que fala. Um dos funcionários respondeu: opa, eu conheço. Então espera aí, eles estavam conversando lá, igualzinho nós estamos conversando aqui agora na igreja, do mesmo jeito que nós estamos conversando aqui, e já tinha uma pessoa lá dentro que já levantou a mão
Um dos soldados já levantou a mão lá e já falou: conheço, eu já conheço. Eu conheço um jovem, filho de Jessé de Belém. Mas como assim? Olha, o que é importante, o que nós devemos aprender aqui, nesse momento? Que a importância do nosso currículo é muito grande. Porque às vezes a gente acha que a gente não está sendo observado. Quem era Davi naquela época? Davi era um jovem. Quem era? E o rei com certeza não sabia quem era Davi. Mas aquele oficial sabia quem era Davi. E Davi, eu não tenho dúvida nenhuma que ele ficava lá tocando harpa, cuidando das suas ovelhas, mas ele não tinha na cabeça dele falar assim: eu vou tocar harpa aqui, vou tocar ovelhas, vou cuidar tudo direitinho, porque vai passar um oficial do rei aqui, e vai vir ver, e vai levar meu currículo lá para o rei. Não, Davi fazia aquilo por natureza dele. Ele não fazia aquilo porque alguém chegou lá e orientou ele. Porque quando o soldado fala, olha aqui, conheço um dos filhos de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. Primeira qualidade de Davi, que sabe tocar harpa. Olha o currículo de Davi, olha o currículo que o oficial passou para o rei. Vê se não tinha como o rei falar: traz. Com esse currículo você traz. Olha aqui, conheço um dos filhos de Jessé que sabe tocar harpa. Primeira qualidade. É um guerreiro valente. Segunda qualidade. Sabe falar bem. Terceira qualidade. Tem boa aparência. Quarta qualidade. E o Senhor está com ele. 5. Em uma pequena frase, o oficial passou o currículo do Davi. Em uma pequena frase, o oficial deu 5 qualidades de Davi para o rei. 5. E esse oficial passava lá para conversar com Davi? Não. Esse oficial, eu penso, na minha cabeça, que era o caminho dele. Ele ia trabalhar, ele passava lá e via o Davi lá cuidando das ovelhas, e gostava de ouvir o Davi tocando a harpa. Aquilo ali chamou a atenção dele. Ele deve ter procurado saber melhor quem que é esse garoto. Aí alguém deve ter passado para ele essas informações, e ele foi lá no rei. Então, muitas das vezes, o que vai acontecer? As pessoas vão levar a nossa informação para frente. Quem vai vender o nosso currículo para alguém, não é nós mesmos. Porque muitas das vezes, nós não vamos ter acesso às pessoas. Davi não tinha acesso a Saul, mas o soldado tinha. E foi aquele soldado que levou as 5 qualidades de Davi para o rei. O rei só queria alguém que tocasse harpa, mas o soldado levou um cara com 5 diferenciais. Olha o currículo de Davi. O que eu aprendo nessa história? O que eu aprendo com esses versículos? Que não precisa de ninguém ficar me olhando. Eu não preciso de fazer as coisas para as pessoas verem. Eu preciso fazer as coisas porque elas precisam ser feitas. Porque mais cedo ou mais tarde, alguém vai passar o meu currículo para outra pessoa. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai precisar de alguma coisa, e pode ser o meu currículo que alguém vai levar para frente. Então está aí a importância de termos um bom currículo. O que levou a informação para o rei era um simples soldado. E eu creio, que quando ele fala que ele era um grande guerreiro, é porque ele já tinha procurado saber também da história de vida de Davi, e já tinha descoberto que Davi já tinha matado urso e leão. E naquela hora, ele já afirmou: é um grande guerreiro. Porque para matar urso e matar leão, tem que ser guerreiro. Ninguém de nós aqui acredita que mataria, ou mata. Acho que só o Alex.
Nem o Alex, né? Menos o Alex é o que não pode mesmo, né, Alex? Ninguém de nós teria condição de fazer isso. E quando ele fala ainda que ele é de Deus, quando ele é abençoado por Deus, eu acho que a certeza maior que ele tinha era exatamente por isso. Porque ele deve ter pensado na cabeça dele, como que um menino pequeno, franzino desse aí, dá conta de matar um urso e matar um leão? Ele só pode ter a cobertura divina na vida dele, não tem outra explicação para isso. Tanto é que ele foi lá e afirmou isso para o rei. É um guerreiro valente, é protegido por Deus. Deus está com ele. Com base, com certeza, nessas informações. Que informações que são essas? As trajetórias de vida de Davi, é o currículo de Davi. Então, tudo isso foi passado ao rei com base no currículo de Davi. Muitas das vezes, nós fazemos muita coisa da nossa vida somente para os outros verem, não é? Vocês já viram aquelas pessoas que às vezes não está trabalhando, né? Empresa, acontecia muito isso, né? A pessoa estava ali quase que dormindo, aí o chefe passa, nossa, parece uma máquina a 200 por hora trabalhando, né, Elias? Você está rindo aí, né? É assim, não é verdade? Acontece demais isso. Então, muitas das vezes as pessoas fazem as coisas para quê? Para os outros verem. Não é nem porque acredita, não é porque nem confia, não está nem importando com aquilo no seu currículo. Na contramão disso aqui que eu estou falando agora, né? Nós temos que fazer as coisas por quê? Porque nós acreditamos. Você já imaginou se Davi tivesse pensado em fazer as coisas somente para os outros verem? Ele jamais teria chegado a Saul. Se fosse um plano de Deus, com certeza ele chegaria, mas dentro dessa trajetória, dessa linha que nós estamos falando, ele não chegaria, porque quem levou a informação foi o oficial. Então, se Davi tivesse preocupado em falar, não, eu vou tocar harpa só quando passar alguém lá na rua, eu vou tocar harpa só quando eu ver sei lá, algum soldado passando ali, ele tocava o tempo todo, ele protegia, né, de unha e de dente, aquilo que era da obrigação dele. Será que a gente tem protegido aquilo que é nossa obrigação? Será que de fato a gente tem preocupado com o nosso currículo, com a nossa trajetória? Será que a gente tem feito as coisas para os outros verem? Ou será que de fato a gente tem feito as coisas porque a gente sabe que tem que fazer? Porque a gente sabe que aquilo é certo? Porque a gente sabe que aquilo mais cedo ou mais tarde vai ser lembrado por alguém, e aquilo ali vai abrir portas para mim e vai abrir portas para vocês. Será que a gente tem pensado desse jeito? Felizmente ou infelizmente, nós precisamos de pessoas. Às vezes a gente fala que não precisa disso, não precisa daquilo, mas a gente precisa de pessoas. São as pessoas que podem nos ajudar, são as pessoas que podem abrir portas, são pessoas que vão levar a nossa referência, são pessoas que vão falar do nosso currículo, são essas pessoas. Eu trabalhei muitos anos em empresa, então até hoje muitas pessoas me ligam e falam comigo aqui, de tal e tal empresa, você consegue me indicar lá? Você conhece alguém que trabalha lá? Tem alguém da nossa época lá dentro que você conhece? Eu nunca vou indicar uma pessoa que não tem um bom currículo. Então a gente precisa preocupar sim com o nosso currículo. A nossa trajetória de vida, ela precisa ser observada o tempo todo. E o que eu estou dizendo aqui para vocês é que a gente não precisa de plateia para ter um bom currículo. Se você estiver sozinho lá na rua, faça o seu melhor. Se você estiver com 100 pessoas, faça o seu melhor. Não seja uma pessoa que perto dos outros faça uma coisa e que perto de outras pessoas façam outras coisas. Eu quero dar o meu melhor como pregador, então, se tiver uma pessoa, eu vou dar o meu melhor. Se tiver 100, eu vou dar o meu melhor. Se tiver 1000, eu vou dar o meu melhor. Eu vou louvar. Se tiver 2, eu vou louvar. Se for no núcleo do Caraí, eu vou louvar. Se for aqui, eu vou louvar. Se for na praça, eu vou louvar. O meu currículo não significa número de pessoas. Eu não tenho que estar preocupado com isso. Eu não tenho que precisar de plateia para construir um bom currículo. Eu preciso de plateia para indicar o meu currículo. Para isso eu preciso.
Nós vamos precisar das pessoas para nos indicar o nosso currículo. Nós não vamos precisar de pessoas para fazer um show, mas sim para indicar a nossa trajetória de vida. Porque eu tenho certeza que as pessoas não vão abrir portas para as pessoas que não tenham um bom currículo. Construa um bom currículo, porque com certeza alguém sempre vai estar te observando. Por mais que você acredite que não, alguém sempre vai estar te observando. A importância de termos um bom currículo. Davi, ele era um guerreiro. E olha o que fala aqui em 1 Samuel 17:36. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O que está nessa passagem aqui? O que está falando? Davi não tinha um bom currículo? Não chegou 5 boas referências de Davi lá para Saul? E por que na hora da luta aqui, na hora de derrubar o gigante, por que os outros lá, os valentões, os fortões, os bem treinados, estavam todos morrendo de medo? Por que Davi, o franzino, que mal não cabia numa armadura, bateu no peito e falou: deixa comigo, eu já matei o urso, já matei o leão, esse aí eu vou matar. Enquanto os outros morriam de medo, falando que era muito grande e não era capaz, Davi olhava para o gigante e falava: é muito grande, aí dificilmente eu vou errar, vou acertar de primeira. Então, com certeza, isso passava na cabeça de Davi. Mas nesse momento, apesar do bom currículo que Davi tinha, duvidaram dele. No momento que Davi estava lá, para poder enfrentar Golias, duvidaram. Eles não colocaram credibilidade nele. Ele teve que vir aqui relembrar, falar: oi, peraí, eu já matei urso, eu já matei leão, eu vou matar esse gigante também. Então é assim na nossa vida. Muitas vezes na nossa vida nós temos um currículo excelente. Nós vamos pegar um currículo e vamos olhar, as referências serão sempre as melhores. Mas as pessoas mesmo assim ainda vão duvidar de nós, mesmo a gente tendo um bom currículo. Mesmo a gente tendo uma boa referência, as pessoas vão duvidar de nós. E nessa hora, nós devemos enfrentar a dificuldade com muita força e com muita determinação. Porque se Davi tivesse recuado, ele não teria matado Golias. Porque naquela hora eles olharam para ele e falaram: você? Nem na armadura você tem? Você vai matar o coelho com essa funda aí? Com isso que você vai matar aquele gigante? Olha o tamanho daquela espada. Olha o tamanho daquele gigante, meu filho, você é louco. Eles duvidaram dele. E o que mais acontece conosco é isso: as pessoas duvidam de nós, as pessoas duvidam do nosso potencial. Você não vai conseguir, você não é capaz, você não pode, o seu currículo não é bom. Mas é nessa hora que a gente tem que levantar, assim como Davi fez. Porque muitos deixam de ter um bom currículo porque não acreditam no seu próprio potencial, porque não acreditam na sua própria capacidade. A pessoa foi lá e formou em medicina, mas não exerce. Quantos vocês conhecem? Eu conheço um monte de engenheiro formado que não exerce a sua profissão. Por quê? Porque não acreditam no seu próprio potencial. Eu conheço várias pessoas com várias formações que não acreditam na sua capacidade, que não acreditam no seu próprio currículo. Tem um currículo maravilhoso, mas não tem credibilidade. A própria pessoa não acredita no seu currículo. E nós precisamos acreditar no nosso currículo, mesmo quando nós fomos desafiados, mesmo quando as pessoas duvidarem de nós, nós precisamos acreditar no nosso currículo. Eu falo com isso, sabe, com muita propriedade, porque eu fui uma pessoa que muitas das vezes eu fui desacreditado. Pela minha origem, pela forma que eu vim, pela forma que eu cheguei, porque Deus veio abrindo portas, e eu fui pegando todas as oportunidades. Mas aquilo gerava para as pessoas: mas quem é esse cara aí? Chegou ontem, já está fazendo um curso de liderança aqui, eu estou aqui tem 10 anos, não fiz um curso de liderança até hoje, quem que você acha que você é? Para vir aqui, já sentar aí na frente? Como assim?
Então, muitas das vezes, o meu currículo foi colocado à prova. Então, eu tenho muita propriedade para falar desse assunto, é por isso. Então, eu nunca desacreditei na minha capacidade. E todas as vezes que eles duvidavam de mim, eu ia lá e fazia acontecer para provar que eu era capaz. Eu sempre me desafiei. E a palavra dessa noite é para isso, para a gente nos desafiar. Quantos sonhos estão sentados aqui na minha frente? Quantos projetos estão engavetados aqui na minha frente? Quantas oportunidades estão aqui na minha frente? Porque vocês não estão acreditando na capacidade que vocês têm, porque vocês não estão acreditando no currículo de vocês. Mas eu estou aqui nessa noite para falar para vocês que vocês têm condição, que vocês têm capacidade, que vocês têm um bom currículo e que vocês devem se autovalorizar. Confie em vocês. Não é só essas habilidades que Davi tinha. Nós podemos aprender mais ainda nesse pequeno texto. Davi, ele tinha um coração ensinável. Quem aqui tem um coração ensinável? Filhos, vocês estão ouvindo as repreensões dos pais? Esposas, vocês estão ouvindo aí os seus maridos? Maridos, vocês estão ouvindo as suas esposas? Eu fui entrando aqui na igreja e tomando uma chamada da Sara aqui já, assim que eu entrei. Falei, nós chegamos atrasados. Ela falou, é claro, você não arrumou o Davi, ué. Quando ele tinha 2 anos, nós combinamos que você que ia arrumar o Davi, você lembra? Ele já tem 10. Entrei, já orei, já pedi perdão para Deus. É verdade? A gente precisa, desculpa meu amor, em público, me perdoe. Vou fazer minha parte. A gente precisa aceitar as repressões. A gente precisa ter um coração ensinável. E Davi tinha um coração ensinável. Filhos, respeitem os seus pais. Maridos, respeitem as suas esposas. Esposas, respeitem os seus maridos. A gente precisa ter um coração ensinável. Quem aqui está disposto a mudar em prol de ter um bom currículo? Quem aqui está disposto a mudar em ter um bom currículo? Quem aqui está disposto em mudar em prol de ser um imitador de Jesus Cristo? É fácil? Não. Mas nós temos que ter como alvo sermos o que foi Jesus Cristo foi aqui nessa terra. Vamos viver uma vida inteira e não vamos chegar nem próximo, mas esse tem que ser o nosso alvo, esse tem que ser o nosso objetivo. Davi tinha um coração ensinável. Samuel 20. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe repassasse, que lhe fizesse uma refeição. E comeu. Que momento que era esse? Um momento de turbulência na vida de Davi. O currículo de Davi não tinha só boas referências. No currículo de Davi tinha armação. No currículo de Davi tinha traição. No currículo de Davi tinha homicídio. Mas Davi tinha um coração ensinável. E nesse momento, nessa passagem, Natã já tinha falado com Davi que o filho que ele teve com Batseba, o primeiro filho, ia morrer. Naquele momento, Davi se prostrou e ali ficou em oração, pedindo a Deus que não levasse o seu filho embora. E se passaram 7 dias. E o que aconteceu no 7º dia? O menino morreu. Davi, quando foi informado, ele poderia ter levantado dali em plena revolta e começado a blasfemar, a xingar e falar: estou aqui há 7 dias em oração, pedindo ao Senhor que não levasse o meu filho, o Senhor levou. Porque não é assim? A gente não esquece as coisas com facilidade demais.
A gente bate no outro, fala ali, amanhã a gente esqueceu. Mas quem apanha não é assim o ditado? Não esquece com facilidade não, né? Esquece é quem bate. Quem apanha normalmente demora um tempinho para esquecer. Embora a palavra nos diga que a gente precisa perdoar. Mas na prática a gente sabe que quem apanha demora um pouquinho mais para liberar o perdão. Mas quem bate normalmente, no outro dia parece que está tudo tranquilo. E Davi, naquele momento, ele poderia ter levantado ali e começado a xingar, esbravejar. Não. O que Davi fez naquele momento? Ele foi lá, tomou um banho, trocou de roupa, perfumou e foi para onde? Foi adorar. Foi adorar a Deus. No momento difícil, de alta turbulência na vida dele, ele tinha acabado de perder um filho. Por mais que ele tivesse errado, nós seres humanos, é o que eu acabei de falar, a gente às vezes está errado, a gente não aceita o nosso erro. A gente fica ali, brabinho, chateado. Quantos, por muito menos, se levantam contra Deus? Quantos, por muito menos, deixam Deus em segundo plano? Semana passada, conversando com um rapaz lá, ele falou, eu falei, esse cara é ousado demais, porque ele virou e falou assim, eu estou muito chateado com Deus. Aí eu achei que ele ia falar que era uma coisa muito séria, né, porque ele estava chateado com Deus. Ele foi e falou uma coisa totalmente sem sentido. Eu falei, ousado, muito ousado esse rapaz. Como que pode ser assim? Então, por muito pouco, a gente está levantando contra Deus. E olha aqui o exemplo que nós temos aqui de Davi. Davi tinha sim um coração ensinável, por mais que ele tinha errado. E saber reconhecer os erros, nossos erros, a gente precisa saber reconhecer e a gente precisa não repetir os nossos erros. Porque tem pessoas que até reconhecem que errou, mas amanhã está fazendo a mesma coisa. A pessoa peca hoje, pede perdão para Deus, ora, jejua, e amanhã faz a mesma coisa. O mesmo erro, do mesmo jeito, não mudou nada. Eu costumo dizer até para a minha equipe, assim, gente, beleza, vamos errar, mas vamos errar um erro novo, ué. Errar o mesmo erro todo dia, pelo amor de Deus, ué. Se errar pelo menos um erro novo, tem desculpa, que não sabia, qualquer coisa parecida, não é não, Israel? Mas errar o mesmo erro todo dia, não dá. Não pode ser assim. O sábio, ele aprende com o erro dos outros, e o tolo aprende com o seu próprio erro. Tem pessoas que ficam o tempo inteiro errando. A pessoa do lado lá já cometeu o mesmo erro. É igual criação de filhos. O que é que você ensina para o seu filho? Você ensina para o seu filho não fazer aquilo que você já fez, que deu errado. Você ensina para o seu filho fazer aquilo que você já fez e que deu certo. O seu filho pode até melhorar. Eu vejo filhos, eu quero que meus filhos sejam infinitamente melhor que eu. É claro, é isso que eu quero. Mas com certeza aquilo que eu fiz de bom, eles têm que ser como referência. E aquilo que eu fiz de ruim, eles têm que saber para não repetir o erro também. Então o sábio aprende com os erros dos outros e o tolo aprende com o seu próprio erro. Não podemos ser tolos. Não podemos ser tolos. Nós precisamos aprender a sair dos erros da vida com base em erros de outras pessoas, para que a gente possa ser multiplicadores, para que a gente possa ajudar as pessoas. Não que a gente fique também no mesmo abismo que aquelas pessoas erram o tempo todo e não conseguem sair da lama. Nós precisamos ser melhor. Provérbios 3:12, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. A própria palavra de Deus em Provérbios aqui está falando isso para nós. Deus disciplina a nós, assim como nós disciplinamos os nossos filhos. Aceita a disciplina no seu coração. Aceita a disciplina do seu coração. Porque se você aceitar a disciplina de Deus no seu coração, você com certeza vai construir um bom currículo. Eu tenho mudado muito na minha vida, mas é porque eu tenho pedido isso para Deus dia e noite. Eu tenho tentado fazer o meu melhor para Deus.
Eu tenho tentado fazer o meu melhor para a minha família. Eu tenho tentado fazer o meu melhor para a igreja. Pessoal, deixa a música de fundo aí, senão eu fico triste. Façam um favor. Eu tenho tentado fazer o meu melhor para todos. E a gente precisa tentar fazer o nosso melhor. Nós não podemos recuar mediante as dificuldades. Nós não podemos recuar mediante as situações difíceis que aparecem na nossa vida. Se nós aceitarmos as repreensões da vida, se nós aceitarmos a orientação dos pais, se nós aceitarmos o direcionamento da nossa igreja, dos nossos pastores, das nossas lideranças, pessoal, pode ter certeza, nós vamos construir um bom currículo. Vamos voltar lá na empresa. Como que a gente constrói um bom currículo? Na prática. Um médico, ele vai lá, ele fica quantos anos fazendo medicina? Um psicólogo vai lá, fica quantos anos estudando? A professora vai lá, fica quantos anos? Para você ser um bom profissional, você precisa de praticar. Se você ficar lá só estudando, só na teoria, você nunca vai ser um bom profissional. O que vai fazer você ser um bom profissional é a prática, é o dia a dia, é a mão na massa. É isso que vai fazer você ser melhor. É isso que vai fazer você ter um bom currículo. Então, eu quero ir para o louvor, mas você tem potencial? Venha. Eu quero ser um pregador, ok. Eu quero ajudar na igreja, venha. Começa a colocar a mão na massa. Quantas oportunidades a gente perde, porque a gente não acredita no nosso currículo. Eu já perdi oportunidades, por mais que eu confie em mim, por mais que eu lutei a minha vida inteira para provar que eu tenho um bom currículo, em um momento ou outro, eu fraquejei, mas eu busquei força para provar para as pessoas que eu tinha condição, e que o meu currículo era bom. Então nós precisamos, todos os dias, ter um bom currículo. E quem vive sem disciplina, morre na ignorância. Quem vive sem disciplina, morre na ignorância. Se não tivermos disciplina na nossa vida, para fazer as coisas da nossa vida, nós morreremos na ignorância. Se você não tem disciplina para cuidar da sua esposa, marido, esposa, se você não tem disciplina para cuidar do seu marido, pai, se vocês não têm disciplina para cuidar dos seus filhos, como que você vai cobrar de um filho que ele seja uma referência, que ele seja um homem de Deus, se você não tem disciplina? Se a referência que você passa para o seu filho é a pior possível, se você fala palavrão 24 horas por dia perto do seu filho, e você quer que seu filho seja um homem de Deus que não fala palavrão, qual é a sua disciplina? Quem vive sem disciplina vai morrer na ignorância. E se você quer ter um bom currículo, você precisa ser disciplinado. É impossível você ter um bom currículo se você não tiver disciplina. Precisa ter disciplina. Para agora e pensa comigo. Quantas pessoas vocês conhecem que ficaram pelo caminho porque não têm um bom currículo? Quantas pessoas estão passando dificuldades? Quantas pessoas que eram prósperos, mas por falta de disciplina perderam tudo? Perderam família, perderam projetos, perderam sonhos, perderam tudo. Por quê? Falta de disciplina. Não tem um bom currículo. Acaba que jogou tudo fora. E se nós queremos ter um bom currículo, nós precisamos ser disciplinados. O controle do mundo, com certeza, ele está nas mãos de Deus. Isso é um fato. Ele vai fazer quando Ele quiser fazer. Mas nós, enquanto seres humanos, nós precisamos estar no lugar certo. Porque se nós não estivermos no lugar certo, nós vamos perder a oportunidade da nossa vida. Nós vamos perder a oportunidade de ter um bom currículo.
muitas das vezes Deus vai querer fazer na nossa vida, mas quem vai impedir das coisas acontecer nas nossas vidas será nós mesmos. Nós mesmos, porque nós estávamos no lugar errado. E o plantio, na maioria das vezes, não é? Eu sempre falo isso e sempre faço questão de frisar isso nas minhas pregações. O plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Plantar, você pode até escolher o que você vai plantar, mas colher, você não vai escapar da colheita. A colheita, ela vai ser obrigatória. Então, se você quer ter um bom currículo, você precisa ter disciplina. Se você quer ter um bom currículo, você precisa ser temente a Deus. Você precisa ter qualidades. Assim como Davi foi apresentado a Saul com as suas qualidades. E as portas para Davi abriram ali naquele momento. E entenda uma coisa, que muitas das vezes a gente fica nos colocando em posição de vítima. A sua condição, ela nunca vai determinar o seu futuro. Nunca. Independente da sua condição. Mas a sua decisão vai. A sua decisão vai determinar o seu futuro. Então você precisa tomar as decisões certas para construir um bom currículo. Porque se você não tomar as decisões certas na sua vida, você pode construir um currículo a qual vai te levar a lugar nenhum. As pessoas de sucesso na sua vida profissional, na sua vida pessoal e na sua vida com Deus, elas sempre fizeram questão de ter um bom currículo. As pessoas que têm um bom currículo sempre fizeram questão de ter um coração ensinável. Essas pessoas erraram, mas essas pessoas deram a volta por cima. Essas pessoas foram humildes em aprender com seus próprios erros. Essas pessoas aprenderam com os erros dos outros com o passar do tempo. Isso representa o amadurecimento. Então a gente precisa, todos os dias da nossa vida, preocupar com o nosso currículo. Então esteja sempre alerta na construção do seu currículo. Sempre alerta. Porque da onde que você menos esperar, vai ter um soldado, vai ter um oficial te observando. E vai ser aquele oficial que vai levar o seu currículo para frente. Vai ser aquele oficial que vai passar as suas referências para frente. Preocupe em estar fazendo sempre o seu melhor, independente das pessoas que estiverem olhando vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, por favor. Vamos orar, irmãos, e vamos agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito por nós. Mas vamos orar hoje com toda a intensidade, com toda a força aí do seu coração. É você e Deus, irmão. Às vezes a pessoa fica ali com vergonha, não vou orar não, porque vai escutar. Gente, é você e Deus. Não preocupe com o irmão que está do seu lado. Preocupe hoje com o seu currículo. Vamos orar para pedir a Deus aqui, para nos dar sabedoria, nos dar direcionamento, para que o nosso currículo seja o melhor currículo da face da terra. Vamos pedir a Deus aqui, que Ele nos dê sabedoria, direcionamento, um coração ensinável, para que a gente possa ter um currículo abençoado na presença de Deus. Amém? Se você puder, fecha seus olhos. Se você puder e sentir a vontade, coloca a mão no seu coração. Agora é você e Deus. Pai querido e Pai amado, em primeiro lugar nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos de estarmos juntos aqui mais uma vez, aprendendo junto mais um pouquinho da sua palavra. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha
cuidar de nós, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, as nossas famílias, os filhos, os projetos, os sonhos, os nossos objetivos. Mas hoje, de maneira muito especial, meu Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe o nosso currículo. Que o nosso currículo, meu Deus, seja um currículo com muitas propriedades, um currículo com muitas qualidades. Que a gente tenha, assim como Davi, um coração ensinável, que a gente saiba reconhecer, que a gente seja obediente. Oh, meu Deus, nós lhe pedimos essa noite, Pai. Ouça as nossas preces, meu Senhor, ouça as nossas orações. Abençoa o nosso currículo, meu Deus. Nós temos sonhos, nós temos objetivos, ó Deus. E para alcançar esse sonho, para alcançar esses objetivos, nós precisamos ter um bom currículo, meu Pai. Meu Deus, nós vamos sair daqui nessa noite cientes da importância de termos um bom currículo, cientes que nós precisamos deixar um legado, meu Deus, um legado para a família, um legado para os filhos, um legado para as pessoas que a gente ama. Assim como Davi está sendo lembrado aqui nessa noite, depois de muitos e muitos anos, nós também queremos ser lembrados, Senhor, por um bom currículo, meu Deus. Nós queremos ser lembrados porque nós somos pessoas de bem. Nós queremos ser lembrados, meu Deus, pelas maravilhas que nós podemos fazer aqui nessa terra, Pai. Oh, meu Deus, elevo meus pensamentos aos céus. De onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Oh, meu Deus, não deixa vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Certamente não dormitará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra. O Senhor é a tua direita. O sol não te importunará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada. O Senhor guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Amém. Queridos, vamos fazer o seguinte, eu queria chamar o pastor Denilson, o Elenir, o Alex, por favor, estejam aqui. E você, igreja, venha, você que está com o currículo bom, mas quer melhorar, nós vamos orar por você, amém? Nós vamos estar intercedendo por você. Você que está com o currículo bom e quer melhorar, a maior parte está com currículo ruim, vem para cá, queridos, vamos orar em nome de Jesus, toda a igreja, né? O pastor Denilson, o Alex, o Elenir estarão ungindo você agora. Vamos estar orando, queridos, amém? Pode vir, né? E vamos em nome de Jesus, tá? Melhorar sim, porque Davi, conforme foi aqui pregado, poucos sabiam que ele tinha matado um urso e um leão. Pouquíssimas pessoas sabiam, mas Deus sabia. Deus sabia, ele estava de olho, né, em Davi. Então agora vamos cantar, vamos louvar o Senhor e vamos orar em nome de Jesus, amém? Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, cada vida que aqui está, ó Deus. E eu peço ao Senhor agora em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, ó Pai, os teus filhos e filhas que aqui vieram, ó Pai, que estão neste momento, ó Pai, recebendo oração, ó Deus, para que sim, os seus currículos, ó Pai, possam ainda melhorar ainda em nome de Jesus, ó Pai, porque o Senhor tem o melhor para a vida da tua igreja, ó Deus, nós queremos, ó Pai, deixar um legado conforme aqui foi colocado. Queremos, ó Pai, deixar um legado nesta terra, ó Deus, e queremos, ó Pai, deixar o melhor legado, ó Deus, então que o Senhor abençoe, ó Deus, e aqueles que não se posicionaram, que se posicione, ó Deus, para, ó Deus, em nome de Jesus, crescer, amadurecer, para a glória do nome do Senhor. Querido, ore, cante, louve ao Senhor, peça ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, eu não quero, Deus, em nome de Jesus, eu não quero continuar com um currículo ruim, eu quero melhorar esse currículo,
quero ter verdadeiramente uma vida abençoada, uma vida que venha fazer diferença, querido. Então, em nome de Jesus, igreja, o Senhor quer te usar, o Senhor quer usar a tua vida. Usa-me, peça ao Senhor que te use. Sonda-me, Senhor. Peça ao Senhor nesta noite, querido. Quebranta, Senhor, nosso coração, cada coração que aqui está, para a glória do nome do Senhor, para que, ó Deus, venha ser transformado. Nós não queremos nos conformar, ó Pai, com o presente século, mas queremos ser renovados pelo Teu poder, renovado pela Tua palavra, renovado pelo que o Senhor tem para nós, renovado em nome de Jesus. Não se conforme, mas seja renovado, igreja. Usa-me, Senhor. Diga ao Senhor, peça ao Senhor com todo o coração. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui, oh Deus, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, oh Deus, sonda-me, quebranta-me. Diga ao Senhor. Águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser. Diga ao Senhor com convicção de que Deus está olhando para o seu coração, querido. Em qualquer hora, em qualquer lugar, Deus quer te usar. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor, aqui ministrada. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem muito para fazer através de cada um dos Seus filhos e filhas que aqui estão na igreja. Que o Senhor continue usando para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. E que, ó Deus, venhamos nos levantar, ó Deus.